A paz do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A maioria das experiências que eu vivencio são resultados do que eu provoquei. Eu fiz escolhas, eu segui certos caminhos, eu segui certos princípios e valores, e tudo isso e coisas semelhantes resultam num tipo de experiência. E a Bíblia retrata que para vivenciar a experiência boa, agradável e perfeita de Deus, o caminho não é diferente. Eu tenho que provocar essa experiência. De que maneira? Primeiro, está falando aqui que eu não vos conformeis com este século. O que isso significa? Que se eu sigo um determinado caminho, se eu sigo um determinado valor, um determinado princípio, as únicas experiências que eu vou vivenciar é a que aquele caminho tem para me oferecer. Então não tem como eu seguir o caminho A querendo ter experiências do caminho B. Não tem como eu olhar para uma pessoa e ver que ela está tendo boas experiências e está dando certo, seguindo um caminho diferente do que ela seguiu. Então, não se conformar com este século é deixar de seguir o sistema desse mundo, os valores deste mundo, que só estimulam o lado carnal, egoísta do ser humano, para me conformar com o mundo, o reino e o caminho de Deus. Então esse é o primeiro princípio. Eu não posso ter uma experiência A seguindo o caminho B. Segundo ponto, diz que devemos transformar a nossa mente pela renovação dela. Ou seja, muitas experiências que eu vivencio são resultados diretos da minha forma de pensar, de enxergar a mim mesmo e o mundo. E muitas vezes eu preciso mudar a minha forma de pensar, de enxergar, para mim ver novas possibilidades, novos caminhos e assim vivenciar essa nova experiência. Então Deus está falando que se eu não passar por um processo de mudança, não buscar esse processo, eu deixo de vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dito isto, o próprio Jesus usou uma parábola de agricultura para retratar que a necessidade de mudança do ser humano para que a palavra de Deus, que é a semente, traga uma renovação, uma modificação para que eu vivencie essa experiência boa e agradável e perfeita com Deus. Na parábola, existem 4 tipos de terra que recebem a semente, que é a palavra de Deus. A primeira semente, se você quiser ler depois, está lá em Mateus capítulo 13. Tá? A primeira semente, a primeira terra que recebe a semente é o solo rochoso. O solo rochoso, ele é o retrato de um tipo de pessoa. Que pessoa é essa? Um tipo de personalidade. E qual é essa personalidade? É aquela personalidade que é inconstante, porém ela se alegra com a novidade. É uma pessoa que vive a sua vida com base naquilo que gera, desperta nela emoção, bons sentimentos. Só que qual o problema dessa pessoa? Quando esfria, baixa esse sentimento, essa empolgação, ela logo se frustra e não dá continuidade ao processo que ela iniciou. Aí ela vai buscar uma outra novidade. Ela vai buscar, sempre estar buscando algo que mova o sentimento dela. Nossa, encontrei o amor da minha vida, agora vai dar certo, agora eu caso. No primeiro prato que a pessoa não lava, ela já quer desistir do casamento, já se frustra. É só um exemplo. Mas é uma pessoa inconstante. Então essa pessoa, para vivenciar uma nova experiência boa, perfeita e agradável com Deus, ela precisa aprender a ser constante. Ou seja, inicie um processo e dê continuidade nele. O segundo solo é o solo duro.
A Bíblia retrata que a semente caiu na beira do caminho e não penetrou na terra. E veio uma ave e comeu essa semente. Que tipo de pessoa é essa? É aquela pessoa que ela quer mudança. Ela até enxerga que precisa mudar. Ela fala, pô, fulano comentou sobre isso, eu preciso realmente reaver alguns conceitos. Só que, quando chega a hora dela aderir um novo princípio para a vida dela, um novo caminho, quando chega o momento em que a palavra de Deus contraria ela, ela logo repudia. Ela não aceita. Ela fala, não, eu não concordo com isso. Isso não, já é demais para mim. Isso eu não quero para minha vida. Isso não preciso disso. É esse tipo de pessoa que ela é dura. E por ela ser dura, ela toma decisão precipitada e depois ela para e pensa, nossa, por que eu fiz? Não era para mim agir daquela maneira. Só que na hora que ela precisa mudar, na hora que a palavra de Deus vai exigir dela uma nova postura, ela não está aberta para isso. Aí o que é as aves? Aquilo que lhe provoca o pior de você. Ela vem e rouba a palavra de Deus, faz você esquecer de sua necessidade que você tem de mudar e você acaba agindo da mesma maneira. O terceiro solo é o solo que tinha espinhos. Esses espinhos representam o quê? A pessoa que recebe a palavra de Deus, só que ela é muito materialista. Ou seja, ela é uma pessoa que tem um apego exagerado às coisas terrenas, às coisas materiais. E qual o resultado disso? Ela não tem espaço para novidade na vida dela, não tem espaço para mudança na vida dela. Ela até ouve a palavra, ela até vai no culto, ela até se interessa pela palavra, mas ela vive cheia de boleto para pagar. Ai, o meu trabalho, ai, a faculdade, ai, meus filhos, ai, as roupas de fim de ano, ai, o status que eu tenho que passar. Ela vive cheia dessas coisas, as preocupações do mundo, os prazeres do mundo ocupam o coração dela por inteiro. E ela só passa a ouvir e não passa a interiorizar o conteúdo que ela está ouvindo, para assim vivenciar uma nova experiência. E a quarta e última semente é a boa terra, que a Bíblia fala que essa semente caiu nessa terra, foi plantada e com uma semente gerou 100 frutos. E quem é essa boa terra? É aquela pessoa que encontra equilíbrio em tudo. Ela tem uma rotina de vida. Ela sabe separar exatamente o que ela precisa do que é prioridade. Ela sabe dar foco ao seu propósito, mesmo que haja muitas coisas ao contrário ao seu redor. Ela se mantém focada. Ela se mantém aberta a ideias da palavra de Deus, aos ensinos da palavra de Deus, para que ela possa se corrigir quando ela estiver andando num caminho errado, e assim se retratar para melhor se posicionar na vontade de Deus. É aquela pessoa que procura ter equilíbrio na sua vida, ou seja, ela prioriza a família, ela prioriza o reino de Deus em prol do bem-estar espiritual que isso vai lhe trazer, e ela reduz a carga pesada que o mundo nos impõe, que quanto mais você corre, quanto mais você lutar, mais bem sucedido você vai ser. É mentira. Então é esse tipo de pessoa que vivencia a boa, perfeita vontade de Deus. Medite nessa palavra em Mateus 13 e você vai ter mais entendimento. Que o Deus te abençoe e tenha um excelente final de semana. Nada mais.